Olha, tem uma revolução bem silenciosa acontecendo nas salas de aula por todo o Brasil. E hoje a gente vai mergulhar numa das maiores transformações da educação do país, a oficialização do aprendizado socioemocional. Essa citação, ela pega bem o espírito da coisa. Pensa só, uma escola que não ensina apenas a resolver uma equação, mas também a lidar com a frustração de não conseguir de primeira, que não foca só na gramática, mas na arte de saber ouvir o outro. É disso que a gente está falando, formar seres humanos por completo. E essa pergunta mexe com uma tradição de décadas, né? Por muito, muito tempo, a escola foi vista como um lugar para a gente absorver fatos, decorar conteúdo, mas e se o propósito for muito maior que isso? É essa visão que está mudando agora, e de uma forma bem profunda. E o ponto-chave é o seguinte, a gente não está mais falando de uma iniciativa isolada de uma escola ou outra. Com o Plano Nacional de Educação, o PNE, habilidades como empatia e resiliência viraram política pública oficial. É uma diretriz nacional, uma virada de chave de verdade, histórica para o Brasil. Tá, mas e aí, na prática, o que quer dizer esse tal de socioemocional? Vamos entender direitinho o conceito que está no coração dessa revolução na educação. De um jeito simples, são as habilidades que a gente usa para navegar pela vida, sabe? A capacidade de entender as próprias emoções, de criar relações bacanas com as pessoas e de tomar decisões de forma consciente. Pensa que é tipo uma caixa de ferramentas que a gente carrega por dentro para lidar com os desafios do dia a dia. E para organizar essas ideias, existe um modelo principal que é usado no mundo todo, criado por uma organização chamada CASEL. Como a gente vê aqui no gráfico, ele divide esse aprendizado em 5 grandes áreas, todas ligadas entre si. Começa com a autoconsciência, que é se entender, e vai até a tomada de decisão responsável, que é pensar no impacto que as nossas ações têm. E os benefícios, olha, são bem concretos baseados em dados. Alunos com essas habilidades mais desenvolvidas não só vão melhor nas provas, como também ajudam a criar um ambiente escolar mais seguro, cuidam melhor da própria saúde mental e chegam muito mais preparados para os desafios do futuro. Beleza, então? Vamos em frente para ver como é que essa visão toda está saindo do papel e se tornando um plano de ação oficial para escolas do Brasil inteiro. E aqui a gente tem uma parceria entre 2 documentos que são a chave de tudo. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, é o quê? É ela que define que as competências socioemocionais fazem parte do que é essencial aprender. Aí vem o Plano Nacional de Educação, o PNE, que é o como. Ele cria as políticas para garantir que isso realmente chegue lá na sala de aula. Um dá a base, o outro bota para funcionar. Certo, tudo muito bonito no papel, mas e no dia a dia? Na prática, dentro da sala de aula, como é que se ensina a empatia ou resiliência junto com a matemática ou a história? As estratégias são muitas e bem criativas, viu? Por exemplo, usar jogos de raciocínio não ensina só lógica, ensina a persistir depois de errar. Projetos em grupo, tipo cuidar de uma horta ou criar um podcast, desenvolvem a colaboração na veia. E os círculos de conversa transformam a sala num lugar seguro para falar de sentimentos e praticar a escuta de verdade. Atividades como essas podem até parecer só brincadeira, né? Mas por trás delas tem muita pedagogia. Num simples jogo de tabuleiro ou numa construção em equipe, os alunos estão praticando foco, estratégia e, o mais importante de tudo, aprendendo a lidar com a vitória e a derrota de um jeito saudável. Ok, a teoria é linda, mas e na vida real? Isso funciona mesmo? Dá resultado? Bora olhar os números e o que aconteceu com quem já está aplicando esses métodos há anos. E para ver esse impacto de perto, vale a pena conhecer a Mind Lab. É uma organização pioneira nisso aqui no Brasil que aplica esses métodos desde 2006, muito antes de tudo isso virar política pública. Os resultados deles são a prova de que a abordagem funciona. E que impacto, hein? Esse número aqui é gigante. As escolas que usaram o programa Mente Inovadora da Mind Lab tiveram um aumento médio de 0,8 ponto no IDEB, que é o principal termômetro da qualidade da educação no Brasil. Só para ter uma noção, isso é 4 vezes acima da média de crescimento nacional. É muita coisa. E esse impacto se espalha pelo Brasil todo. Lá em Piracicaba, por exemplo, ajudou a diminuir as desigualdades de aprendizado que a pandemia deixou. Em Contagem, a abordagem foi aplicada com sucesso até na educação de jovens e adultos. No Rio Grande do Sul, as notas de matemática numa escola piloto simplesmente dispararam. E em Campos, o programa foi tão longe que acabou fortalecendo o laço entre a escola e as famílias dos alunos. Quando a gente junta todas essas peças, fica bem claro que estamos vendo uma mudança bem profunda. Vamos pensar um pouco sobre o que essa transformação toda significa.
A grande sacada aqui é entender que não se trata só de adicionar uma matéria nova na grade. O que está acontecendo é uma redefinição do que significa educar. A escola passa a ter oficialmente o papel de formar cidadãos mais conscientes, empáticos e resilientes. E essa frase final, ela amarra tudo de um jeito perfeito. O objetivo final vai muito além de preparar para o mercado de trabalho. É formar pessoas capazes de construir uma sociedade melhor, começando pelo cuidado consigo mesmas e com quem está ao redor. E a gente termina com essa reflexão. No mundo que não para de mudar, talvez a capacidade de aprender, de se relacionar e de se adaptar seja tão ou mais importante do que qualquer conteúdo específico. Fica a pergunta para a gente pensar a respeito.